A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, como sempre, com muita alegria por estarmos aqui reunidos, mais uma semana aprendendo sempre um pouco mais, tendo o prazer de desfrutar da beleza desse livro, A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel fala pra gente nesse livro a respeito da história da civilização à luz do Espiritismo. Então ele vem desde lá de trás, falando de todos esses acontecimentos históricos e como todas as coisas foram se desencadeando e de acordo com um plano maior, com o plano da espiritualidade, com aquilo que os espíritos superiores estavam planejando para a humanidade. Muito bem, hoje nós estaremos dando continuidade a esse assunto. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Com muita alegria, voltamos ao estudo deste livro maravilhoso que você pode acompanhar aqui na Rádio Boa Nova, em áudio, mas também nós temos este mesmo programa em vídeo. Nós temos a gravação com as câmeras e você poderá também assistir o nosso programa no nosso canal da TV Alvorada Espírita. Você terá lá no YouTube essa possibilidade de assistir também as imagens do nosso programa. Mas essa alegria Boa Nova leva você com o carinho de todos os trabalhadores que se esforçam para que você tenha não apenas mais um dia feliz, mas todo este ano cheio de otimismo, como é o abraço do Luiz Leite e do Alailson Cunha. Lembrando, como sempre, da sua participação no Clube Amigos da Boa Nova, fazemos o convite a você. Ligue para a gente, é tão importante, auxilie a divulgação de todo esse material de qualidade. Se você gosta, se isso está sendo bom para você, se os programas que você assiste estão acrescentando coisas positivas para você, como um ser que está evoluindo, aprendendo sempre, então você também pode ser essa semente de luz. Basta ligar no 0800 12 18 38 e inscrever-se no Clube Amigos da Boa Nova. Lembrando que o horário de atendimento para você fazer a sua inscrição, ele vai de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. E aos sábados, você pode ligar para a gente a partir das 9 da manhã até as 3 da tarde. Participe, Clube Amigos da Boa Nova. Hoje nós estaremos então entrando num novo título, num subtítulo que Emmanuel fala para a gente a respeito da destruição de um império. Vamos lembrar que Roma era aquele império privilegiado pela espiritualidade. Em Roma você tinha todas as facilidades, tudo foi provido a que Roma pudesse ser aquela nação que ia levar coisas positivas para a humanidade, através do cristianismo, através da educação, mas tudo isso com o tempo foi sendo degradado e as coisas foram
piorando e nós vamos ter agora a destruição de um império. Você quer colocar alguma coisa, André, a respeito desse assunto? Não, eu quero que a gente Podemos possa se seguir? lembrar que nós estamos no capítulo 16º e você pode acompanhá-lo da metade para frente, porque é o objeto do nosso programa de hoje. A destruição do império, porque o Império Romano ele é longo, ele dura bastante no tempo, mas chega um momento em que ele vai se arruinando por si próprio e também sofrendo os ataques externos, também com a permissão dos espíritos superiores. Exatamente. Vamos lá então. A fraqueza e a impenitência dos homens não lhes deixou compreender que o cristianismo fora chamado à tarefa do governo tão somente para educar o sentimento dos governantes, preparando-os para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra, então considerados bárbaros pela cultura do império. Essa maneira de educar, espalhando conhecimento através de uma melhoria nos padrões morais que o cristianismo propôs e que os imperadores que na sequência foram acolhendo os sentimentos cristãos na maneira de gerir os interesses do Estado, tinha essa finalidade. Era de os governantes se melhorarem e espalharem para todos os rincões do império as noções nobres que o cristianismo apresentava. Como uma novidade, até então, nunca é imaginada pelas pessoas daquele tempo. Mas, não obstante todos os esforços em contrário dos mensageiros de Jesus, Bonifácio III cria o papado em 607, contrapondo-se a todas as disposições de humildade que deveriam reger a vida da Igreja. As forças do mal, aliadas à incúria e à vaidade dos homens, haviam obtido um triunfo relativo e transitório. Os gênios do espaço, todavia, a claridade soberana da misericórdia do Senhor, reúnem-se no infinito, adotando providências novas concernentes ao progresso dos homens. Então, aquela mensagem que era uma mensagem de otimismo, de esperança, de fraternidade, ela acabou usurpada pelos interesses terrenos e, com isto, a estrutura hierárquica que se construiu baseando-se nos valores puros da mensagem de Jesus começou a criar obstáculos à consagração da plenitude desta ideia, fazendo com que os espíritos superiores responsáveis pela evolução da humanidade, que até então tinham escolhido Roma e o Império Romano como o grande fecundador dos espíritos, ao invés de deixar que estas coisas caminhassem da forma como haviam previsto, os homens criaram um papado e os espíritos então resolveram achar, para não permitir a destruição dos valores, acharam por bem criar uma outra situação para tirar dessa primazia o máximo possível, impedindo assim que as ideias de Jesus acabassem corrompidas na sua totalidade. Todos os recursos haviam sido prodigalizados a Roma a fim de que as suas expressões políticas e intelectuais se estendessem pelo orbe, abrangendo todas as gentes no mesmo amplexo de amor e de unidade. Sua alma coletiva, no entanto, havia deturpado todas as possibilidades sagradas de edificação e renegado todos os grandes ensinamentos. Advertências penosas não lhe faltaram do alto, como nos acontecimentos inesquecíveis e dolorosos do Vesúvio, nas cidades de Campânia. Séculos de luta e de ensinamento se haviam escoado sem que a alma do império se compenetrasse dos seus deveres necessários. É então que Jesus determina a transformação do império organizado e poderoso. Suas águias orgulhosas haviam singrado todos os mares. O Mediterrâneo era propriedade sua. Todos os povos se lhe curvavam para a homenagem e para a obediência. Mas uma força invisível arrancou-lhe todos os diademas, tirou-lhe as energias e reduziu as glórias a um punhado de cinzas. Até hoje, o espírito que investiga o passado inquire, pergunta o motivo desses sinistros arrasamentos.
Mas a verdade é que todos os fundamentos da terra residem em Jesus Cristo. Então, desde que aqueles que tinham obtido as graças do alto para cumprirem uma tarefa de elevação da humanidade toda e que não o fizeram a contento, ao contrário, mesmo depois de avisados, depois de lembrados da sua fragilidade, como foi o caso citado aqui da erupção do vulcão Vesúvio, mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, mas não por causa só do Vesúvio, de todos os problemas que Roma também passou ao longo dos séculos seguintes. Então, de repente, depois de esgotado o cálice, é necessário destruir a taça, porque ela já não serve mais para os objetivos programados pela espiritualidade superior. Então, todos os seus diademas, como Emmanuel aqui poeticamente cita, lhes são retirados e Roma perde toda aquela pompa e aquela importância, como nós vamos ver agora na sequência. Exatamente. Na sequência a gente vai falar sobre a invasão dos bárbaros. Mas só para a gente ter uma noção do que era esse Império Romano, que era muito gigantesco, nós trouxemos uma imagem para vocês. Dê uma observada no tamanho, na extensão desse império. A gente vai pedir para a produção colocar para a gente. Olha só, toda essa região em vermelho, nós vamos ver que são territórios anexados pelo Império Romano. Na sua mais larga expressão, não é? Foi o império na sua expressão mais grandiosa. Foram Roma todas as conquistas. Não foi além disto. E vocês podem observar como era gigantesco. Praticamente todo o Mediterrâneo fazia parte do Império Romano. O norte da África, o Oriente Próximo, uma parte da Pérsia, a Síria, a Mesopotâmia, tudo estava sob o domínio dos romanos. E não é só isso também. Posteriormente, os romanos iam construindo estradas, e essas estradas eram muito gigantescas, enormes, e elas ligavam todos os pontos, todas as províncias. Elas eram muito longas, não é gigantescas, não, é que elas são muito longas, muito numerosas, né? Exato. Vocês veem aí, olha, Solange. Você vê a extensão dessas estradas por todo o Império Romano. Vocês conhecem aquele ditado que a gente ouviu tantas vezes, de que todas as estradas levam a Roma? E literalmente é praticamente isso. A gente vê que as estradas vão de ponta a ponta do Império Romano, tudo passa por Roma, todos os caminhos chegam a Roma. Era um império realmente muito vasto. E também vocês vão ver alguns exemplos da estrada, como os romanos a construíam, que até hoje persistem. Olha aí, vocês veem essas estradas que levavam os nomes de vias, não é? Via Ápia, Via Salária. Exato. E diversos outros tipos de nomes, e elas estão preservadas até hoje. Exatamente. Essa é a vantagem de você poder assistir o nosso programa. Não só ficar escutando, você fica babando aí para ver as imagens, mas olha, você pode encontrar essas imagens. Lembrando, não é, André, que até com relação ao comprimento, à largura das estradas que os romanos fizeram, isso ainda permaneceu por muito tempo. Esses calçamentos permitiam o deslocamento rápido do exército. O exército chegava a todos os lugares do império e era um deslocamento bastante acelerado, porque não tinham que passar por terrenos escarpados, sem nenhum preparo, pedregosos, esburacados. Eles eram planos, então carroças passavam, todos os grandes ajuntamentos militares se deslocavam por aí. Aí corriam também os correios, as entregas, tudo isso foi facilitando a comunicação, tornando-a mais rápida e agilizando a vida para os romanos e para todos os outros povos conquistados. Então você vê, né, uma coisa tão bonita, tão grandiosa, você imagina, caiu, sumiu, desapareceu. Como que ocorre a queda de um império tão gigantesco assim, se isso não tivesse sido apoiado também pela espiritualidade maior? Ou seja, isso realmente deveria acontecer, essa destruição do Império Romano. Emmanuel vai trazer para a gente agora o subtítulo que se chama A Invasão dos Bárbaros. Vamos com a gente. Essas determinações do Cristo, verificadas após o reinado de Constantino, foram seguidas das primeiras grandes invasões com os visigodos que, fugindo dos hunos, transpõem o Danúbio e estabelecem-se no oriente do Império, penetrando depois na Grécia e na Itália, espalhando flagelos e devastações.
Em vão surgem as vitórias de Estilicão. Estilicão era um general bárbaro chamado Flávio Estilicão. Ele era de origem bárbara, mas ele era romano, ele defende Roma. Ele está lutando contra as invasões destes povos que eram chamados bárbaros, porque eles viviam fora das fronteiras do Império Romano. Eles não tinham a cultura romana, não falavam latim, não tinham os hábitos. Então os romanos chamavam eles de bárbaros. Isso. E eles começaram a invadir, vencendo as fragilidades das defesas romanas nessa região. E Estilicão é um dos generais, apesar de ter sido egresso dos bárbaros, porque os bárbaros eram guerreiros, Solange, e então Roma assimilava os melhores guerreiros bárbaros e lhes dava uma cidadania romana para usá-los também como soldados, como generais, como lutadores, para impedir o avanço dos seus povos de origem. Então, Estilicão é um destes exemplos. Ele se opõe, ele consegue barrar certo avanço, mas isso... Em vão surgem as vitórias de Estilicão. Exatamente. Porque em 410 atingem elas as portas de Roma, que fica entregue ao saque e às mais duras humilhações. Eles vão descendo lá do norte, lá das florestas da Germânia, os povos violentos que gostariam de penetrar também, de ter as primazias e os favores dos recursos, da riqueza. E aí eles vão derrubando tudo por onde passam, né? Até que surgem alguns que tentam defender, mas eles são também vencidos. Depois disso, o que acontece? Em 405 é Radagásio, ou então também conhecido como Radagaiso, que parte à frente de 200.000 soldados em demanda da cidade imperial, sendo vencido, porém, roubando as mais fortes economias romanas. Ele perde, mas Roma se enfraquece em cada uma dessas lutas, não é? As provas expiatórias do império prosseguem numa avalanche de dores amargas. Aparecem as correntes bárbaras dos alanos, dos vândalos, dos suevos, dos burgúndios. E em 1450... Não, 450. Em 450, obrigada André, os hunos, comandados por Átila, atacam as Gálias, perseguindo populações pacíficas e indefesas. A unidade imperial perde a sua tradição para sempre. Com as suas vitórias, funda Clovis a monarquia dos francos. Os bretões, oprimidos pela invasão e privados do auxílio dos exércitos romanos, apelam para os saxônios, que povoam o sul da Jutlândia, que é a região da Dinamarca, organizando-se posteriormente ao governo de Sete dos anglo-saxões. O que Roma deveria fazer com a educação e o amparo perseverantes, aqueles povos rudes e fortes vinham reclamar por si mesmos. Eles vinham tomar aquilo que Roma deveria ter oferecido, ter ampliado. Eles vinham pegar as vantagens, a cultura, porque é como você imaginar alguém que é milionário e constrói um palacete no meio de uma favela e todos os seus filhos são abundantes em comida, em riqueza, tem piscina e os favelados só por lá de fora sonhando em entrar ali. E ao invés de ele ir e espalhar a riqueza para tornar os favelados criaturas melhores, ele aumentava o tamanho dos muros, até que então todos os que estavam do lado de fora resolveram estragar a festa dos ricos e aí buscar por eles mesmos aquilo que os ricos não lhes davam. A grande cidade dos Césares poderia ter evitado a catástrofe do desmembramento, se levasse a sua cultura a todos os corações, em vez de haver estacionado tantos séculos à mesa farta dos prazeres e das continuadas libações. Foi aquilo que você comentou. Exatamente. Né? Programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Até lá! Estamos apresentando o programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando.
retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 16º e agora, no segundo bloco do programa, estaremos entrando no subtítulo que se chama Razões da Idade Média. Então acompanhe com a gente a leitura. A queda do Império Romano determinara no mundo extraordinárias modificações. Muitas almas heróicas e valorosas que se haviam purificado nas lutas depuradoras, não obstante o ambiente pantanoso dos vícios e das paixões desenfreadas, ascenderam definitivamente a planos espirituais mais elevados. Na verdade, ele está citando aqui que esses espíritos que passaram por esse período de depuração, de luta, onde há uma libertinagem, onde há uma sujeira, vícios, e que conseguiram superar isto, eles se elevaram a níveis muito elevados, muito superiores na hierarquia espiritual, como ele diz aqui, deixando a terra para trás, não é? Erguendo-se definitivamente a planos espirituais superiores, apenas voltando às atmosferas do planeta para o cumprimento de enobrecedoras e santificantes missões. Espíritos que depois de passarem por esse chacoalhão, por esse triturador de carne com os valores bem vividos, eles conseguiram depurar-se de muitos dos seus defeitos e então receberem a autorização para estarem em níveis superiores e voltarem à Terra apenas em processos de educação missionária, ajudando os povos que de tempos em tempos recebem esses emissários. A desorganização geral com os movimentos revolucionários dos outros povos do orbe terrestre, que em vão esperam o socorro moral do governo dos imperadores, originaram um longo estacionamento nos processos evolutivos. É aí, nessa época de transições que agora atinge as suas culminâncias, que vamos encontrar as razões da Idade Média ou o período escuro da história da humanidade. Aquilo que faltou, graças ao egoísmo ou à visão mesquinha dos governantes romanos, por seus excessos, por sua maneira vesga de administrar as riquezas, transformando-as apenas em instrumentos de dominação, de escravização e de gozo pelos excessos que isso promoveu, Solange, foram as raízes que levaram a humanidade ao profundo abismo que surge logo depois com a Idade Média, quando faltam luzes aos povos, quando faltam não apenas a cultura, mas os valores que deveriam ter sido passados, os povos acabam perdendo aquela direção que era uma forma de manter a força, os exércitos atuando e manter a ordem. Quando falta a ordem, pela queda do poder central, não há mais o que manter unidos os povos. E as noções que deveriam ter sido passadas para aqueles que estariam sob a dominação romana para crescerem, elas não foram passadas. Então os povos precisarão aprender do nada e do sofrimento, e é isso que dá à Idade Média a noção de rusticidade, de falta de luz, de escuridão. É como quando você que está nos ouvindo, atraso, né? Quando uma pessoa que tem filhos, ao invés de usar a infância para educar a criança com os valores que o pai e a mãe possuem, deixa a criança correr solta, não a leva para a escola, não a ensina valores, não lhe dá nenhuma referência. Quando esse jovem já não estiver mais sob a dependência do pai e da mãe e cair no mundo, ele será um monstrinho. Porque quem deveria ter ensinado não ensinou. Então ele vai sofrer bastante na vida por lhe faltar referências. E é exatamente agora a fase da Idade Média que Emmanuel está citando aqui. Só esse ascendente místico da civilização pôde explicar o porquê das organizações feudais, depois de tão grandes conquistas da mentalidade humana, nos grandes problemas da unidade e da centralização política do mundo. Porque o que aconteceu depois de Roma, que era uma exuberância de poder, de intelectualidade, foi o retrocesso social, o retrocesso da cultura, o retrocesso de tudo, porque
porque não havia outra organização existente, a não ser a própria igreja, que mantinha os seus mosteiros, mantinha a sua hierarquia segundo os seus padrões religiosos. Mas fora isto, sobraram o quê? Sobraram pessoas muito ricas, pessoas que tinham castelos, e o povão que não tinha a quem recorrer ficou à mercê daquilo que era a sua realidade. Não havia então nenhum tipo de amparo social, não havia orientação política, a lei era a lei do mais forte, era a lei de quem tinha dinheiro, o poder que mandava. Então nós voltamos, se observarmos o mundo na Idade Medieval e compará-lo com o que era Roma no seu auge do Império, nós vamos ver como que parece que pegaram a civilização e jogaram na descida de volta para o fundo do abismo. Escorregaram lá para baixo. É que um novo ciclo de civilização começava sob a amorosa proteção do Divino Mestre. E as últimas expressões espirituais do grande império retiravam-se para o silêncio dos santuários e dos retiros espirituais, para chorar na solidão dos conventos sobre o cadáver da grande civilização que não soubera prover ao seu glorioso destino. Então sobra apenas a hierarquia eclesiástica. A única instituição que estava organizada quando o Império Romano cai, se esfacela, era a igreja. A igreja era a única que tinha condições de se manter graças a um esquema estratificado, a organizações de clérigos em diversos lugares, a hierarquia, os religiosos. Então, todos eles, neste período, o que a igreja fez de grande importância é guardar o conhecimento. Todos os livros que eram ali desperdiçados pela falta de uma política de cultura eram arquivados pelos padres nas paróquias, nos seus mosteiros. Só eles tinham acesso aos livros. E então, isto preservou boa parte da cultura antiga nesse período. E quem queria estudar eram aqueles que iam entrar para os mosteiros. Iam buscar a sabedoria dos livros dos mosteiros. Bem, Emmanuel agora fala para a gente a respeito dos mestres do amor e da virtude. Almas sublimadas e corajosas reencarnam então sob a égide de Jesus e para a grande tarefa de orientar as forças políticas da Igreja Romana, agora organizada à maneira das construções efêmeras do mundo. O papado era a obra do orgulho e da iniquidade, mas o Cristo não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados. E foi assim que surgiram, no seio mesmo da Igreja, alguns mestres do amor e da virtude, ensinando o caminho claro da evolução dos povos invasores, trazendo-os ao pensamento cristão e destinando-os aos tempos luminosos do porvir. Com isso nós entendemos a preocupação dos espíritos superiores em aproveitar sempre o que é bom daquilo que é mal. Sempre dar, dentro das possibilidades da vida prática, uma destinação positiva àquilo que não pode ser de outra forma. Então, quando cai o Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano do Oriente continua, lá em Constantinopla, mas sob uma outra maneira de visualização das coisas, o Império Romano ele é substituído pelas hierarquias eclesiásticas, vamos dizer assim. São os clérigos que mantêm este momento de organização único e que vão ser então usados pelos espíritos elevados para que neste período da Idade Média possam representar gotas doces no mar ácido da incerteza, réstias de luz na escuridão do medo, das dúvidas. E é quando então esses espíritos que têm um projeto a cumprir graças à determinação de Jesus, renascem nesse ambiente turvo, nesse ambiente confuso, nesse ambiente sem lei, para dar um norte, para ajudar os mais necessitados a encontrarem esperança. E é então que nós vamos ver como isso vai se desenrolar nos capítulos que vêm pela frente, quando Emmanuel vai
falar sobre estas missões, sobre estes espíritos que vieram com essa tarefa. Vai falar sobre a idade medieval, falando sobre os mensageiros de Jesus, não é, Solange? Os espíritos estes que ele acabou de dizer aqui no final do capítulo 16, vão estar depois sendo bem esmiuçados no capítulo seguinte. É o que a gente vê que é muito bonito, que sempre que existe esses momentos de maior dificuldade, de trevas na humanidade, sempre o plano espiritual superior envia para a gente mestres de amor, mestres de humildade, de seres devotados que vêm de novo auxiliar a humanidade a se reerguer. É muito bonito isso. E agora nós veremos a continuação disso tudo no próximo programa. Algum outro comentário, André, que você queira fazer? Não, eu acho que nós recordamos aos nossos ouvintes que o que Emmanuel está fazendo não é nenhum tipo de acusação religiosa contra o papado, contra a igreja. Ele está apenas citando fatos históricos, fatos que aconteceram ao longo da história, mas sob uma ótica dos espíritos. Como é que o mundo espiritual aproveitou-se das coisas ruins, sejam aquelas que aconteceram na Grécia, aquelas que aconteceram no Egito, aquelas que aconteceram depois na Itália e que agora estamos chegando no período medieval para infundir coisas positivas, apesar da raiz equivocada dessa construção hierárquica que os homens fizeram, aqui chamaram na época de papado. Então, é uma constatação apenas, não é uma crítica, um acusatório religioso. Não, é uma forma de mostrar como aquilo que os homens quiseram fazer do cristianismo, eles fizeram. E ainda que deturpando o cristianismo desde o seu começo, quando surge esta visão equivocada da hierarquia eclesiástica, apesar disso, os espíritos elevados procuram ajudar os homens, colocando neste caminho, vamos nos lembrar de Francisco de Assis, de Clara de Assis, de Teresa de Ávila e de tantos outros expoentes, Santo Agostinho e por aí vai, um número sem par de espíritos que renascem nas estruturas da igreja, se tornam clérigos ou se tornam representantes dos ideais cristãos mais puros, para arejar essa verdade que estava ali usurpada por homens interessados em mandar, interessados no poder. E se você estudar com atenção, sem nenhum tipo de preconceito, se você estudar a história, principalmente de Florença, da família dos Médicis, vocês vão ver que os Médicis compraram papas para pôr ali, segundo os seus interesses. Um deles era um corsário, um pirata. Foi apoiado pela família Médici. Que a família Médici apoiou para que se tornasse e acabou papa para defender os interesses da família Médici, de banqueiros que estavam ali naquela época. Era muito comum as famílias mais abastadas da época, não só os Médici, mas outras também na Itália, quando tinham essa possibilidade, sempre eles tentavam colocar um filho dentro da hierarquia da igreja, ou seja, como um bispo, depois como o papa. Eles estavam sempre tentando unir, ter esse representante dentro da igreja católica, esse representante da sua família, do poder da sua família. São famosas as lutas dos Borgia, por exemplo, os Cesare Borgia, Lucrécia Borgia, eles são os Borgias importantes que também fizeram parte do papado. Os Borgias conseguiram colocar seus parentes lá como papas para defender os seus interesses. Então você vê que, na verdade, Jesus está bem afastado dessa situação e isso se tornou uma empresa naquela época. Exatamente. Mas os espíritos, sabendo que este era o caminho, colocam bons representantes em alguns momentos para, dar uma respirada de luz no meio da treva. Isso aí, muito bem. Valeu, o programa tá interessante hoje. Amanhã nós temos o programa nosso Espiritismo Sem Mistério. Deixamos o convite para você estudar conosco amanhã, terça-feira, a partir das 16h, no programa ao vivo, na TV Mundo Maior, Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Participe conosco.
Também deixamos o convite para você estudar conosco às quartas-feiras, a partir das 8 da noite, na TV Alvorada Espírita, no YouTube. Também no canal do YouTube, também ao estudo do Livro dos Espíritos. Muito bem, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a sua presença, que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Agora chegou o momento da nossa oração, vamos fechar os nossos olhos e pensar em Jesus. Obrigado, Senhor, por termos sempre a orientação segura de que o bem não está preocupado em destruir o mal. O bem está interessado em converter o mal, não em destruí-lo. Está interessado em usar até mesmo as estruturas que o mal edifica para semear em seu seio a esperança, a diminuição das agruras, colocando lenitivo nos ferimentos, analgésico nas dores, e com isto ajudando aqueles que estão ali representando a ignorância nas atitudes desajustadas, dando-lhes a opção de uma nova etapa, de um novo caminhar. Obrigado por nos ajudar a compreender que, longe de olhar essas instituições que nasceram dos teus passos simples e humildes na Palestina e ergueram-se ao trono do Império Romano como instituições dirigentes que enfrentaram as lutas para tirar dos humildes, muitas vezes, os poucos recursos, para dominar com o seu império a mente daqueles que não tinham como se opor, que apesar de tudo isto, você não lhe deu as costas. Você reconheceu que era o caminho por meio do qual o bem poderia, com o sacrifício dos missionários que aceitaram a árdua tarefa, descer à terra dentro deste seio e tornando-se cordeiros no covil dos lobos, ensinar os lobos a deixarem seus hábitos lupinos e endireitarem-se no caráter reto da verdade cristã. Não é agora em que nossos representantes religiosos se veem beneficiados com a lucidez e a facilidade dos meios de comunicação. Mas é numa época difícil em que espíritos luminosos vestem o corpo pobre, doente, despidos de todos os favores da tecnologia e muitas vezes sem quaisquer favores da sorte, ainda assim amam, orientam em teu nome, fazem sentir esse Jesus esquecido pelos homens de poder, trazendo tua mensagem de volta ao seio daquele ambiente que nasceu dela, mas que a esqueceu. Obrigado, Senhor, porque às vezes nossas vidas parecem também um complicado emaranhado de problemas e nós descobrimos que você surge no meio dos espinhos para dizer: vem, aceita o meu jugo, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Obrigado, Senhor. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer.
Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez